Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje estaremos divulgando, né, o sortudo, né, que foi contemplado com esse livro aqui, Cultivo de Plantas Suculentas. Parabéns, né, é o Nailton Rodrigues, tá certo? Você foi o sorteado com esse livro. O Nailton respondeu a pergunta, né, que a gente fez pelos vídeos aqui pelo YouTube. Ele assistiu e respondeu no vídeo sementes de alta qualidade na cultura de plantas em vasos. 3 acertos, né, no cultivo na minha vida profissional, tá certo? Que foi ao ar do dia 24 de junho. Por favor, Nailton, entre em contato comigo, tá? Pelo meu Instagram ou pelo Messenger do Facebook, tá certo? Assim a gente consegue pegar o seu endereço e encaminharemos o livro, tá? Autografado. Parabéns, tá certo? Você que não foi sorteado, aguarde o próximo sorteio, tá certo? Inscreva-se nesse canal que a gente sempre vai estar sorteando livros, né, da minha autoria, tá certo? Que vocês não vão encontrar em livraria nenhuma, somente, tá certo, por aqui. Hoje irei falar de uma planta não muito conhecida, mas é uma planta muito interessante, a Gastéria. É uma planta, tá certo, da África do Sul. Ela é conhecida aqui no Brasil como orquídea terrestre, mas não é orquídea. É uma espécie da família Aloácea, ok? Mais conhecido também como falsa orquídea, tá certo? Ou ainda no exterior ela é conhecida como língua de raposa ou língua de boi, tá certo? Eu tenho aqui a minha, tá certo? É uma espécie muito resistente, tá certo? Essa planta aqui tem mais de 20 anos, hein? É em torno de 22 anos, tá certo? É uma planta muito lenta, tá certo? Mas é uma planta de muito fácil cultivo, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa planta, né? E como é que você pode cultivar e deixar elas bonitas, né? Do jeito que a gente tem aqui, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Essa espécie é uma espécie muito fácil, de muito fácil cultivo, tá certo? Eu tenho ela aqui praticamente há 22 anos, né, cultivando, tá certo? É uma planta que responde, é uma planta que é muito demorado o seu crescimento, parece uma pedra, tá certo? Mas de muito fácil cultivo, ok? É uma planta que ela se adapta,
é uma planta da África do Sul, mas elas normalmente estão em regiões um pouco mais, em localidade um pouco mais sombreado, tá certo? São plantas como qualquer outras plantas suculentas, não toleram frio excessivo, né? Principalmente geada, ok? E uma surpresa, né? É uma planta que realmente eu não vi praga nenhuma, tá? Com relação a essa espécie. Então é muito interessante, ok? Eu postei recentemente um vídeo, tá certo? Mas com relação a classes das plantas, com relação ao tempo de cultivo, né? Quem não tem tempo, né? Essa planta aqui é muito bem-vinda, viu, pessoal? É uma planta que pode ficar aí 60 dias até 90 dias sem água, que elas não vão morrer, tá certo? Elas podem murchar um pouco, mas acabam não morrendo. É uma planta extremamente resistente à deficiência hídrica, tá certo? Mas elas são extremamente sensíveis ao excesso de água, tá certo? Então, já começando aqui a falar rapidamente do seu cultivo, né? Você poderia, por exemplo, regar uma vez, tá certo? Ou uma vez a cada 10 dias, tá certo? Dependendo do seu substrato. O substrato mais adequado para essas plantas, tá certo? No meu caso aqui, eu utilizo a casca de pinos triturada, tá certo? Essas compostadas. Por quê? Porque elas não têm uma alta capacidade de retenção de água e dá muita porosidade, que elas gostam bastante, ok? No momento que elas estiverem úmidas, você não precisa mais fazer a rega, tá certo? Isso pode, dependendo do ambiente que você esteja, tá? Ela pode ficar aí seus 10, 20, 30 dias sem uma rega sequer. É interessante, tá certo? Com relação à adubação, a gente faz adubação. Eu utilizo basicamente o bocache, tá certo? A cada 3 meses, tá certo? E elas têm respondido bem, ok? Como é uma espécie só que eu tenho muito cuidado para não perder essas suculentas, né? Que são extremamente exóticas, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Com relação a pragas, como eu falei, né? Como a gente utiliza substrato basicamente esterilizado, tá certo? Eu não percebi nenhum tipo de praga com relação a essas plantas. Elas ficaram sim do lado de plantas como a rosa do deserto, que a gente sabe que tem problema de ácaros, mas eu não vi presença de ácaros nessas plantas. Então, são plantas também resistentes a pragas, assim por dizer, tá certo? Agora, o único problema que eu verifiquei nessas plantas, quando no encharcamento, né? Quando você tem um encharcamento do seu substrato ou substrato que acabe retendo muita água, tá? Isso pode ocasionar apodrecimento das raízes, tá certo? E isso, tá? Logicamente é causada pelos fungos e bactérias, ok? Fora isso, eu não vi nenhum tipo de praga para essa planta. Fantástico, né? Tem um detalhe só dessa planta, né, que eu gostaria de comentar com vocês, tá certo? Essa planta tem 22 anos de idade, mas nunca floresceu, tá certo? Então, como elas são plantas da África do Sul, ok? Eu acredito que exista a necessidade de induzir uma floração, ok? Mas isso vai ser assunto de um outro vídeo, ok? Acompanhe a gente
nesse canal, que a gente vai fazer esse procedimento e vamos ver se vai dar resultado, surtir o efeito do florescimento, tá certo? Se você tiver alguma sugestão, tá certo? Ou pergunta mesmo sobre essa planta, encaminhe para a gente, tá certo? Eu infelizmente não tenho muitas mudas ainda, tá certo? Dessa planta, mas futuramente a gente vai querer produzir, principalmente pelas flores, pelos frutos, as sementes e produzir mais mudas com relação a essas plantas, tá certo? Encaminhe então as suas perguntas, suas sugestões, isso ajuda muito o nosso canal, ok? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe velhinhos, basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né? E atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder, alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.